Vamos abrir a Escritura Sagrada aos Hebreus. Este livro que nós estamos nos dedicando sempre à noite, domingo à noite, carta aos Hebreus. Iremos ao capítulo 10 hoje. Essa carta tão maravilhosa que tem nos mostrado a sublimidade de Jesus Cristo. E nós estamos no ponto onde ele já está falando de salvação. Já já nós vamos entrar num tempo prático da carta. Capítulo 11, 12, 13. Já pregando aqui para vocês, eu falei que Hebreus tem 12 capítulos, mas eu errei. Hebreus tem 13. Hebreus tem 13 capítulos. E nesses capítulos finais, 11, 12 e 13, eu me comuniquei mal naquele dia, né? Mas esses capítulos que já terminam a carta, 11, 12 e 13, são mais práticos. A gente viu ele construindo muita teologia sobre a pessoa de Jesus Cristo, sua obra, sua representação, essa questão de como a gente entender Jesus Cristo nas figuras. E a gente já viu muitas maravilhas até aqui. E estamos no ponto onde ele está trabalhando muito a soteriologia, mostrando Cristo dentro de uma soteriologia dentro dessa comunicação para os hebreus. Capítulo 9 e 10, ele está sendo muito inexorável com os irmãos, falando muito a respeito do sangue de Jesus. Ele está sendo veemente, mostrando aos seus leitores que o sangue de Jesus Cristo derramado é a nossa redenção. E aí, eu peço a vocês que fiquem de pé para a gente ler o verso 1 ao verso 18. No final da exposição, era para eu fazer isso antes, mas acabei me passando. No final da exposição, a gente tem um recado. O Ministério de Família e de Casais vai ter uma palavra aqui com vocês ao final, tá bom, irmãos? Vamos à leitura do texto, verso 1 ao verso 18. Ora, visto que a lei tem sombras dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os oficiantes, os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Perceba aqui que essa palavra oferecem, ela está no presente. No presente, quando a carta foi escrita. Esse trabalho de oferecer animais, sacrifício alheio ainda era vigente, no sentido de que ainda acontecia. Os oficiantes estavam naquele presente momento fazendo isso. Verso 2. De outra sorte, não teriam cessado de se oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, esses sacrifícios se fazem recordação de pecados todos os anos. Você viu lá no verso 2 também, a palavra prestam é o presente também. Eles estavam ainda cultuando, prestando esse tipo de sacrifício. Verso 4. 3. Entretanto, estes sacrifícios fazem recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Quando a gente chegar nesse versículo, eu vou precisar de muita atenção dos irmãos, tá bom? Quando a gente chegar nesse versículo aqui. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos, oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade.
remove o primeiro e estabelece o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, está vendo mais uma vez no presente? Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém? Podeis sentar, queridos. Texto longo, né? Verso 1 ao verso 4, a gente vai devagarzinho aqui. O escritor está pontuando aos seus leitores a respeito da insuficiência da lei e dos sacrifícios. A insuficiência da lei, dos sacrifícios. E ele está lembrando que a lei e os sacrifícios não podiam remover pecados. Uma vez, meus irmãos, que em Jerusalém, neste tempo, eu mostrei a vocês aí a atenção nos verbos, sempre no presente. Esta carta foi escrita, ainda existia naquele tempo sacerdotes e templo e os sacrifícios estavam ocorrendo. Ainda o sangue de animais estava sendo derramado dentro de um sistema de culto que o autor já chamou de inferior. Dentro de um sistema onde apenas era uma sombra para apontar o Messias. Deus já havia provocado o coração dos seus profetas, e aqui ele vai fazer citação do profeta Jeremias novamente. Ele já havia provocado no coração dos seus profetas que a antiga lei, a velha aliança, já não mais satisfazia a exigência de Deus. Ele então promoveu uma segunda, desde os profetas, para tomar o lugar dessa primeira. E o verso 1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, se oferecem. Tudo o que continha na lei, que podemos dizer velha aliança, ordem levítica, eram apenas sombras. Eu expliquei para vocês no sermão passado, eu fui bem minucioso, tentei ser didático, não sei se eu consegui me fazer tão claro, mas eu mostrei para vocês que tudo era uma tipologia. Eu mostrei essas figuras de linguagem, tipo, antítipo. E o autor pincelou mais uma vez isso aqui. Diz que era sombra. As coisas não passavam de tipologia. Era um tipo. Eles não representavam o antítipo propriamente dito. Portanto, eram apenas sombras. Jamais podia comunicar a perfeição. Em outras palavras, a consagração que realmente se esperava nunca se obtinha. Jamais.
era alcançado, era obtido por aqueles que eram os ofertantes. Quando o autor usou a expressão grega, teleion, significava dizer que aquilo que se procurava levar até o fim, executar completamente, não chegava no seu objetivo, era algo incompleto. No nosso idioma, isso foi traduzido aqui para perfeitos. Perfeito seria algo que deveria chegar até o fim, na linguagem do Novo Testamento. Deveria ser algo que começava e que chegava à sua completude. O autor usou a palavra perfeito para dizer que os sacrifícios não chegaram a isso, não atingiam a perfeição. Está comunicando então aos seus leitores que a purificação que se esperava em virtude dos sacrifícios, muitos animais sacrificados todos os dias, irmãos, um grande derramamento de sangue, de touros, de ovelhas, de bodes, de rolinhas, muitos animais, um grande derramamento de sangue. Uma limpeza completa se buscava, mas nunca se obtinha no processo, nunca isso se finalizava. Então os ofertantes não eram achados diante de Deus perfeitos, não eram justificados, não eram santificados depois de realizarem toda aquela dedicação. Os efeitos daquelas ofertas não eram contínuos, não operava de maneira perene. Por isso, eles precisavam repetir isso, como o autor falou, ano após ano, de maneira perpétua. Em outras palavras, a insuficiência exigia que eles fizessem sempre, sempre e de novo. Nunca atingia o propósito. E o propósito era o aperfeiçoamento e a maturidade. Deus desejava que o seu povo alcançasse a maturidade. Deus desejava que o seu povo alcançasse o aperfeiçoamento. As pessoas que levavam seus animais para serem mortos, na perspectiva de que o sangue derramado daqueles animais provocariam a purificação das suas falhas, para que eles pudessem obter a perfeição, estes ofertantes, no caso, aqueles que estão levando as ofertas até os sacerdotes no templo de Jerusalém, por mais que eles repetissem aquele ciclo, ano após ano, nunca atingiam o objetivo. Meus irmãos, imagine se nós estivéssemos ainda neste processo. Mas vocês sabiam que existe muita gente que não sabe, mas praticam uma fé semelhante ao judaísmo? Até hoje, meus irmãos, ainda existe muitas religiões no mundo onde as pessoas acham que só estarão bem com Deus se elas praticarem obras. Se elas praticarem bondade, elas serão purificadas. Até hoje, esse reflexo do judaísmo se estende para muitas religiões. Então você tem gente fazendo ações de caridades. Tem gente, na pandemia a gente viu muito isso. Muita gente doando balões de oxigênio, muita gente partilhando dos seus bens, enviando os seus donativos. Isso é muito bom, foi muito bom. Mas não contribui para a pureza, a purificação da alma. Mas muita gente pensou que isso era o caminho. Muita gente pensa que este é o caminho. O autor sagrado está mostrando para os seus irmãos que o caminho não é o judaísmo. O caminho não é da pureza, da purificação, da santificação, não está no sangue derramado dos animais. Para nós aqui, o caminho não é se comportar bem, ser um bom marido, uma boa esposa. O caminho que nos dá a pureza da nossa alma não é ser honesto. Todas essas coisas você precisa ser, você deve ser, mas não te salva. Não te salva você pagar as contas em dias e não ter o nome no SPC e no Serasa. É bom, mas não salva você.
Não te salva você abrir a sua casa e dar comida aos pobres. É bom, nós devemos fazer, principalmente nós que somos cristãos. Mas não nos salva. O que nos salva é Jesus. É o sangue derramado de Jesus. Então os nossos irmãos estão sendo seduzidos a voltarem a olhar para trás. E o judaísmo dizia: olhe, o templo está funcionando, por que você ainda não foi dedicar? Você pertence a uma tribo, por que você ainda não foi oferecer sacrifício? Você está pecando. Temos que crer em Jesus, mas nós precisamos da circuncisão, nós precisamos do sangue derramado dos animais. Eles estavam colocando esses atos como algo necessário para a salvação, e nós sabemos que não é. Somente o sacrifício de Jesus é suficiente. Então as sombras não podiam comunicar a perfeição. Tipos não comunica perfeição. Ainda hoje, meus irmãos, se colocássemos uma arca da aliança aqui em cima, ou colocássemos uma menorá aqui, ou uma cruz muito grande aí na frente, essas coisas, esses elementos que podem ser tipo, não comunicam, não purificam. O que lava a alma e o coração das pessoas não estão no tipo. O tipo é apenas uma sombra. O que lava de fato é o antítipo, digamos, né, como nós vimos na semana passada. É aquilo que representa a realidade, Jesus Cristo. Quando o autor falou que as sombras apontavam para os bens vindouros, ele estava dizendo aqui no contexto que esse bem vindouro é o sangue de Jesus. Então é o sangue de Jesus que é o bem vindouro para a nossa purificação. E é onde nós alcançamos a maturidade, onde nós alcançamos a perfeição. Somente no sacrifício de Jesus seria possível, então, os cerimonialmente impuros se tornarem purificados. Mas a suprema oferta que causa, a única oferta que causa a purificação natural, ela não foi trazida por mãos meramente humanas. O próprio Jesus Cristo, que nós já sabemos que é o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote, ele também é o Cordeiro Santo que veio e trouxe a si mesmo para oferecer a sua vida por nossos pecados. Então, este ato de Jesus de vir por si mesmo, oferecer-se a si mesmo como oferta perfeita, sacrifício agradável, é o que nos garantiu a pureza do nosso coração. Então você não pense que será justificado ou purificado por qualquer obra que você faça, por qualquer bom comportamento que você tenha. Bom comportamento, irmãos, não leva ninguém para o céu. Nós devemos ter bom proceder, uma vida dedicada, ilibada, mas não são as nossas obras. É o que Jesus Cristo fez, que apaga as nossas culpas, nos dá o perdão e a salvação eterna. Foi a obra que ele realizou que purificou os nossos pecados. Agora veja o verso 2. No verso 2, o autor continua dando evidências da insuficiência que havia no antigo sistema levítico quanto à purificação dos pecados. E aí ele vai colocar uma pergunta muito interessante para os seus irmãos. De outra sorte, ele dizendo, não teria cessado de se oferecer, portanto, os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Em outras palavras, o autor está chamando os seus leitores a considerar sobre o aspecto. Se tais ofertas fossem de fato eficientes, as suas consciências não estariam limpas agora? Vocês não estariam puros? Vocês não se sentiriam santificados? Por que vocês ainda sentem uma dívida com Deus? Por que as pessoas fazem e repetem
e fazem mais uma vez e querem fazer atos que podemos chamar de altruísta, ou mesmo dedicar alguma atitude que promova a fé, e por meio disso ser bem aceito por Deus. Porque as suas consciências ainda estão pesadas, irmãos. E eles acham que é apenas o caminho. As pessoas teriam as suas consciências lavadas se o sangue de Jesus alcançasse seu coração. Elas se sentiriam livres se o sangue de Jesus lavasse o coração. Porque quando Cristo opera a salvação no coração de um pecador, e ele lava as suas imperfeições, ele remove absolutamente toda a sua culpa. A consciência é tocada e ele sente alívio. Ele sabe que é pecador, mas ele sabe que o peso dos seus ombros foram retirados pela obra de Cristo. Ele sabe que sente paz perene e não sente mais acusação em sua mente. É como aquilo que o apóstolo Paulo falou em Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente só chega a essa conclusão quando o sangue de Jesus Cristo lava a nossa vida. É como Paulo falou, para a liberdade em Cristo, ele disse isso em Gálatas 5, para a liberdade em Cristo para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A gente só tem essa resolução se formos lavados por Jesus. Essa noite, se você quer verdadeiro alívio no seu coração, você precisa se entregar para Jesus. Você precisa desistir das obras e abraçar a fé. Você precisa não colocar mais os seus próprios atos como prioridades para te justificar, porque não vai te justificar nunca. Você precisa se entregar a Jesus Cristo. Porque quando o sangue de Jesus toca o coração, então há completa limpeza. O sangue dos animais não conseguia completar a purificação, mas o sangue de Jesus purifica todo que crê. Eu e você não precisamos apresentar todos os anos sacrifícios. Nós não podemos e não devemos ficar presos a estas coisas. O sacrifício perfeito já foi feito e já foi aceito. E o perdão já nos foi garantido. E o peso já nos foi removido. E este sentimento de culpa já não paira mais em nossas mentes. Porque Jesus já operou a obra definitiva em nossa vida e nós somos nova criatura. O verso 3 e 4, o autor sagrado vai dizer que o velho sistema de sacrifícios dedicados, todos que chegavam para fazer isso, chegavam com um fardo, com um peso. Vamos ver aqui o verso 3. Entretanto, esses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Ano após ano, as ofertas chegavam e os ofertantes chegavam com elas recordando os pecados. Eles não chegavam diante de Deus com um pensamento ou com um sentimento piedoso. Eles chegavam com o peso do pecado. Com o peso do pecado sobre eles. O ponto aqui, meus irmãos, é que eles não chegavam com a consciência de quem está compreendido de que é pecador e piedosamente precisa da graça. Ninguém chegava assim. Alguns poucos ainda entendia isso, mas eram poucos mesmo. Aquele regime cíclico ficou automático. Muita gente faz isso hoje ainda, vem para a igreja no automático. Só vem para a ceia porque considera a ceia algo muito elevado na igreja. E aí vem para comer do pão, beber do vinho e passar o mês em paz com Deus. E vem, e quando vem, nesse ciclo vicioso religioso. Isso não funciona. Fique em casa. Não venha para isso. Não funciona, irmãos. Nós chegamos aqui para oferecer a Deus as nossas vidas em gratidão.
E fazemos nas quarta-feiras, fazemos nos domingos, de manhã e de noite, dependente da ceia. Mas para muitos crentes hoje, a ceia se tornou isso. Eu só vou no culto da ceia, domingo pela manhã, primeiro domingo do mês, porque eu preciso cumprir essa parte religiosa. A ceia é importantíssima, eu não estou dizendo que não é. É um valor, a nossa tradição, e nós vamos cumprir até a volta de Jesus. Ele nos ordenou, é uma ordenança, não devemos parar de fazer, mas não temos que tomá-la como um ato religioso. A ceia não nos salva. Ela é apenas um tipo do antítipo, da mesa que estaremos sentados nas alturas com Ele. Então, portanto, queridos, as nossas velhas vidas já foram lavadas. Se você percebesse o quanto a tua vida está encardida, você queria lavar ela. Você queria que ela fosse alvejada. Talvez você está aqui com a sua consciência pesada. Eu não posso lavar a sua consciência. Você também não vai encontrar a pureza dessa tua consciência que te acusa, ou a purificação dela em qualquer lugar lá fora. Mas eu estou pregando para você o Evangelho. E é em Jesus Cristo que você encontra essa graça. Se você correr para Ele, mesmo sujo, mesmo imundo e mesmo pesado, e você correr para Ele, Ele vai te aliviar. Ele vai te purificar. Ele vai lavar a sua consciência e você terá uma consciência piedosa. E sabe por que as pessoas chegavam com essas ofertas, rememorando os pecados? Porque eles não tinham piedade na consciência. Mas quando Jesus lava o nosso coração, Ele retira a sujeira, essa desgraça que é o pecado, esta praga perniciosa que é o pecado. Eu usei o termo desgraça, né? Mas eu fiz propositalmente porque é pesado mesmo. É o fardo pesado que ninguém consegue se aliviar, que ninguém consegue retirar dos seus ombros. Somente Jesus. Somente Jesus tira este fardo, alivia a consciência. E o autor disse no versículo 4, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. O alívio que você precisa não irá acontecer ou se completar em qualquer ambiência que você busque, ou qualquer fé que você queira proclamar. Somente em Jesus Cristo. Não são nos teus atos, somente em Jesus. Somente no sangue de Jesus o pecado é removido, o peso é tirado, a purificação é feita àqueles que outrora eram maculados. Somente o sacrifício de Jesus é suficiente para lavar a mente e lavar o coração. É uma pureza, uma purificação espiritual que acontece somente no sangue de Jesus. A nova aliança sugere isso, o sangue de Cristo, que purifica as suas mentes de obras mortais. Fora disso, a nossa consciência está morta. O peso que você carrega na sua mente é sinônimo de que você ainda está morto. O autor aos Hebreus já falou no capítulo 9, versículo 14. Imaginem, ele diz, o sangue de Cristo Jesus purificará nossas consciências das obras mortas, para que adoremos ao Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu-se a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito. É no sacrifício e na morte de Cristo que a tua mente, a tua carga é aliviada e a sua mentalidade morta é trocada por uma mentalidade de vida. Ora, o versículo 5 e 8 requer aquela atenção que eu disse a vocês. E aqui, do versículo 5 em diante, ele vai fazer uma citação em Salmos. Salmo 40, versículo 6 ao versículo 8, é a citação. É Salmo de Davi, é um salmo messiânico. O autor está tornando a apresentar aqui as palavras do salmista profeticamente, porque estas palavras já prenunciava
a vinda de Jesus Cristo neste mundo com propósitos redentivos. Tá bom? Acompanhe comigo aqui essa relação de Salmos e Hebreus. Verso 5. Por isso, ao entrar no mundo. Essa aqui ainda é as palavras do autor aos Hebreus. Ainda ao entrar do mundo, ele está se referindo à encarnação do Filho de Deus, que nós chamamos de o período de sua humilhação. Quando o Filho de Deus assumiu a corporeidade. Ele não tinha essa categoria. E agora ele assumiu a humanidade. Ele passou a ser homem como qualquer um de nós. Nasceu de um nascimento virginal. Então, nós dizemos que Jesus Cristo possui essas duas naturezas. Ele é homem e ele é Deus. E agora o texto prossegue para a citação de Davi. Olhe comigo. Sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Essa expressão aqui, meus irmãos, um corpo me formaste, é uma expressão traduzida da Septuaginta. O que é a Septuaginta? Septuaginta é o texto hebraico traduzido para o idioma grego. Foi pego o escrito no hebraico do Velho Testamento e foi traduzido no século 3 a.C. para o idioma mundial que era o grego. Então a Septuaginta é a tradução, irmãos, dessa expressão aqui. O autor aos Hebreus está usando o grego do Antigo Testamento, no caso aqui a Septuaginta, que Jesus usou a Septuaginta. Quando Jesus estava entre nós, ele lia o texto traduzido do Antigo Testamento na Septuaginta. Então lá em Jesus a Septuaginta já existia, viu? Não é coisa nova não. Jesus lia a Septuaginta, os apóstolos leram a Septuaginta, o autor aos Hebreus usou a Septuaginta. Essa citação aqui é da tradução da Septuaginta, tá bom? Você está olhando aí o texto de Hebreus que nós estamos estudando, as citações que ele fez foi todas da Septuaginta. Septuaginta foi, como eu disse, no século 3, 72 anciãos da tradição do judaísmo fez a tradução do hebraico para o grego, tá bom? Mas esta compilação original, lá no hebraico, essa expressão que aparece no hebraico, é Azetznahim Karikatali. É mais ou menos isso, tá bom? Eu não estou falando uma expressão perfeita, porque é uma língua muito antiga e morta, eu não tenho nem como acertar isso perfeitamente. Mas a tradução literalizada disso, que eu tentei ler para os irmãos, que não foi perfeito, viu, meus irmãos? Significa literalmente, ouvidos que tu furastes para mim. O Senhor furou os meus ouvidos. Quando Davi escreveu no seu idioma natal, ele queria dizer isso. O Senhor furou os meus ouvidos. Isso é muito precioso, queridos. Na nossa tradução da língua portuguesa, quando você vai lá no Salmos 40, você vai ver a tradução da Septuaginta, abriste os meus ouvidos. Lá está escrito assim, abriste os meus ouvidos. No original, ela está mais transliterada, ela está mais informando uma realidade que é muito mais ampla. Eu peguei uma versão aqui para trazer para vocês, não é muito fácil de achar não, mas é uma versão chamada LTT, que é uma versão literal tradicional do texto, a LTT. Você talvez não vai achar tão fácil não. Mas nessa tradução está escrito assim, ó. Sacrifícios e oferta não quisestes, as minhas orelhas furastes. Então fica mais próximo do que Davi escreveu mesmo. As minhas orelhas furastes, holocausto e sacrifício pelo pecado não reclamastes. Por que eu estou falando dessas coisas, irmãos, para vocês? Porque a gente está fazendo pregação expositiva. E a gente chega nesse texto, e se você for bem atento, você vai ver o autor aos Hebreus falando, um corpo me preparastes, mas em Salmos você vai ver ele dizendo,
abriste os meus ouvidos. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que citação é essa? Mas a gente encontra essa harmonia estudando essas questões de traduções, essas questões de mudanças de dialeto, para a gente encontrar o caminho. Então, segundo alguns intérpretes da palavra de Deus, a expressão que Davi teria usado na antiga tradução dos Hebreus, quando ele escreveu, seria como que um escravo, segundo a tradição dos Hebreus, seria como que um escravo que recebeu a sua liberdade, mas ele quer ficar com o seu senhor. Ele quer ficar. Isso lá em Êxodo capítulo 21, versículo 6, você vê isso. Chegava um momento que os escravos dos hebreus recebiam o direito de ir embora. Mas tinham escravos que não queriam ir embora. Eles queriam ficar. Davi entendia que ele era escravo de Deus e ele queria ficar com Deus. Por isso ele diz, lá no original, o Senhor furou as minhas orelhas. Porque na tradição dos hebreus, o que acontecia? Quando o escravo recebia o direito de ir embora, e ele dizia, eu quero ficar com você, meu amo, o seu senhor tinha que fazer um processo, e nesse processo ele passava uma suvela, uma agulha que furava a orelha, colocava um pendente, e a partir dali em diante, não somente a orelha, mas o corpo inteiro do escravo estava submisso para sempre, enquanto ele viver ao seu senhor. Com base nessa informação de que Davi está dizendo que a sua orelha, que é a pequena parte do seu corpo, representa a totalidade do seu corpo, ele está dedicando a Deus para servir a Deus. Isso já é uma alusão para Jesus Cristo. Jesus Cristo estaria conosco aqui plenamente para servi-lo integralmente como um servo, um escravo de Deus. Então, com base nisso, ainda tem uma outra informação. Na literatura, aos hebreus, existe uma figura de linguagem que é chamada de sinedoque, que é a comparação de uma pequena parte por um todo. Essa orelhinha furada representava todo um corpo entregue para Deus. Nesse sentido que Davi estava entregando a sua vida. É o sentido que o autor está tomando aqui em Hebreus para dizer que o corpo de Cristo foi preparado, um corpo me preparastes. Onde uma pequena parte, que é a orelha, comunica que todo o corpo está em prontidão para o serviço. Todo o corpo de Cristo e tudo em Jesus Cristo serviu para um propósito. Estava escravo a um propósito. E o propósito era a redenção. E este corpo a qual Deus preparou com um motivo. Qual foi o motivo para o qual Deus preparou um corpo para Jesus? Morrer na cruz pelos nossos pecados. Quando Davi disse que Deus preparou um corpo para ele, ou seja, furastes as minhas orelhas, separaste esse corpo para o teu serviço, ele estava apontando para Jesus. E Jesus teve um corpo preparado, e neste corpo preparado, ele morre na cruz, entrega a sua vida, e ali ele pôde perdoar os nossos pecados. Por isso, quando você lê essa referência aqui, de um corpo me preparastes, e lá em Salmos você vê, furastes as minhas orelhas, ou abriste os meus ouvidos, o que ele quer comunicar ali é que um corpo foi preparado, uma vida foi entregue para um serviço pleno, e seria o sacrifício. Então, o Filho de Deus se sacrificou voluntariamente, como aquele escravo. O escravo não ficava voluntariamente com o seu senhor? O Filho de Deus se entregou voluntariamente, como que sua orelha estivesse furada. Como que se ele dissesse, não vou deixar este mundo sem cumprir cabalmente a vontade que o Senhor estabeleceu. Então, desde o ventre de Maria, ele já vem com essa vontade. Da eternidade, ele já tem esse plano, e aqui ele cumpriu isso na cruz. Verso 8 em Hebreus. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, e o que está escrito, isso aqui é o que está escrito no versículo 5 e 6, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei,
que são os sacrifícios dos animais, sangue derramado, sangue alheio, aquilo que Davi estava dizendo. No verso 9, então acrescentou: eis aqui estou para fazer a tua vontade. Removeu o primeiro e estabeleceu o segundo. Então o autor está dizendo, como Davi falou. Olha, ele destacou aqui que quando Jesus Cristo se apresentou neste mundo com o corpo ao qual Deus formou para ele morrer na cruz, ele descartou de vez todos os ritos da primeira aliança. E aí ele proclamou já profeticamente, desde Davi, que Cristo já se apresentou para fazer a sua vontade. Quando foi isso? Quando Jesus nasceu e veio a este mundo? Não, isso foi muito antes, meus irmãos. Muito antes de Davi. Davi falou isso, já profetizava que Jesus viria para morrer por nós. Ele, evidentemente, aqui na terra, isso já havia sido proclamado desde a eternidade. Se você for ver Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus diz assim, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Jesus se apresentou para Deus antes que o mundo fosse feito. Verso 10. No verso 10 está escrito assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Essa vontade aqui é a vontade preciosa que nos resgata e que se cumpriu lá no Calvário, onde nós fomos santificados. E no verso 11 ao verso 13, vemos o escritor sagrado afirmando que esta obra foi completa. Leia comigo. Ora, todo sacerdote apresentava dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais poderiam remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, apresentou-se à destra de Deus, aguardando dali diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Com Jesus Cristo foi diferente. Os sacerdotes repetiam os sacrifícios e estavam de pé, repetindo os sacrifícios. Jesus Cristo, quando fez a sua obra, o autor diz que ele entrou no céu e assentou-se à direita de Deus. Entrar no céu e assentar-se à direita de Deus está comunicando aqui que a obra de Jesus foi completa, então ele não precisa ficar em pé para fazer novamente um sacrifício, como os sacerdotes ficavam, em pé, em prontidão, para imolar sempre um animal o tempo inteiro. A obra foi completa, ele não precisa mais ficar de pé, ele está assentado à destra de Deus, até que os seus inimigos sejam colocados por debaixo dos seus pés. Onde ele virá, meus irmãos? Um dia ele virá, e quando ele vir novamente neste mundo, ele não virá para oferecer o seu corpo. Ele não virá para morrer. Ele virá para destruir os seus inimigos. Ele está nos céus glorificado. A obra dele foi feita, foi completa. Se você crê nessa obra hoje, você sai daqui lavado e purificado, santificado pelo sangue de Jesus e aguardando a vinda dele, daquele que está sentado à direita de Deus, na majestade, com poder e glória. E quando ele voltar, ele não voltará para morrer de novo, mas para destruir os seus inimigos, os inimigos da cruz, aquele que rejeita a mensagem da cruz. E nesse dia maravilhoso, ele colocará no estrado dos seus pés todos os seus inimigos. Todos que rejeitam o evangelho, todos que não creem na pregação da palavra de Deus. Não queira você ser um desses que esteja debaixo dos estrados dos pés daquele que está assentado à direita do trono de Deus. Porque ele voltará, todo olho verá e ninguém poderá fugir desse grande e terrível dia. Agora os versos 14 e 18, parte final. Nos comunicam que a obra sacerdotal de Jesus Cristo não somente nos justificou, mas também nos transformou e nos fez santos diante de Deus. Por quê? Verso 14. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, a oferta que foi o corpo, aqui no texto, de Jesus que foi preparado, como vocês já ouviram, como foi preparado, para um propósito. Uma vez entregue, ele alcançou a perfeição. Ele pôde nos purificar e nos justificar e nos santificar. Nós fomos feitos santos por Deus
pelo corpo de Cristo que foi preparado e morto na cruz. Então nós podemos ser chamados de santos. O autor vai citar mais uma vez então aqui a palavra de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 40. E ele vai dizer aqui no verso 15, é a citação de Jeremias. E dito isto, nos dá testemunho também pelo Espírito Santo, porquanto, após nos ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre sua mente escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das iniquidades para sempre. O autor está dizendo que pelo Espírito Santo, Deus conduziu Jesus Cristo para com o seu sacrifício, mudasse o nosso coração, de tal maneira, meus irmãos, que fôssemos declarados justos perante Deus e inocentados por causa dos méritos de Cristo e declarados santos em Jesus Cristo pelo ato que Ele nos purificou. Então nós somos santos purificados por Jesus Cristo. Sabe, eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade de falar essas coisas, mas nós somos santos e fomos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. E essa obra de Jesus Cristo em nossas vidas, meus irmãos, tem a sua continuidade. Porque uma vez que o sangue de Jesus nos purificou, nos tornou santo, ele atua na nossa vida na santificação. Lucas capítulo 1, versículo 75 diz que nós devemos viver em santidade e em justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E você só pode fazer isso se o sangue de Jesus tocar a sua vida e lavar o seu coração. Porque no teu esforço próprio, você não vai conseguir andar em santidade e justiça perante Ele todos os dias da sua vida. Então o autor vai concluir aqui o verso 18. Ele vai dizer que não há mais então oferta para perdão de pecados. Porque a oferta já foi feita. Onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. O coração que foi atingido pelo suficiente sacrifício de Jesus Cristo, este não tem mais razões de dedicações de sangue alheio. Onde há remissão, há libertação. Onde há remissão, há verdadeiro perdão completo. Então, o peso da mente só sai com o sangue de Jesus. A carga sobre os seus ombros só é aliviada pelo sangue de Jesus. Remissão aqui significa, no original, pecados que são perdoados e que não ficam mais na memória de Deus. E é como que se nunca houvesse sido cometido. Isso é maravilhoso. Quando Jesus te perdoa, Ele perdoa para valer. Ele não lembra mais dos seus pecados. Quando Ele lava você, o seu coração, Ele não vai lançar em sua face quem você era, o que você fez. Porque Ele não se lembra mais dos pecados que Ele já perdoou. Assim que Deus quer que você se veja, uma vez que você se lava em Jesus. Ele quer que você se veja santificado, santo, purificado. E o sangue do Filho dele, amado, devolveu a você a dignidade e te faz enxergar quem verdadeiramente você é diante de Deus, santo servo do Senhor. E é pelo sangue de Jesus Cristo que todos os seus pecados foram lavados e não há mais condenação para você. Onde há o sangue de Jesus Cristo, o pecado foi coberto, a redenção foi feita e o arrependimento foi selado. Então não há mais por que você esperar uma outra forma de justificação. Não há mais como você procurar uma outra forma de justificativa ou de sacrifício perfeito. Só há em Jesus Cristo. Antes você era ofensor, mas o sangue que te lavou te faz filho de Deus, homem santo, mulher de Deus, mulher santa, mulher pura, homem puro, que precisa sim se esforçar, que precisa sim lutar a cada dia para que Ele lhe dê a santificação plena cada dia. Se o teu coração for banhado pelo sangue de Jesus Cristo hoje, então você verdadeiramente poderá se chamar filho de Deus.
Então você verdadeiramente poderá dizer: a minha dívida foi paga. Então você poderá realmente sair daqui aliviado. Então você terá certeza que quando Jesus vir, você não estará nos estrados dos pés de Jesus. Você poderá estar assim agora, curvado aos pés de Jesus em adoração. Porque aquele que foi lavado não será esmagado por Jesus, mas será levantado por ele na graça dia após dia. Aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus tem o seu coração aplicado à justiça de Deus. E eu desejo, meu irmão e querido ouvinte, que ele aplique essa virtude no seu coração e faça com que você saia dessa noite aliviado, tua consciência purificada, e você possa andar em retidão para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Você pode fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, agradecendo ao Senhor por mais uma vez nos dar informações preciosas sobre este ato maravilhoso que é a salvação que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra podemos enxergar que o Senhor foi formado, um corpo preparado para que neste mundo o Senhor pudesse morrer para levar os nossos pecados e as nossas dívidas. E um dia o Senhor voltará, não trazendo pecados, mas trazendo graciosa salvação a todos aqueles que foram lavados pelo teu sangue. Ó Senhor Jesus, eu te peço que nessa noite o Senhor possa aliviar as mentes e os corações, removendo o peso do pecado, o fardo, a desgraça que foi o pecado. O Senhor possa tirar isso por meio do sangue de Jesus Cristo, que é a vida do nosso Redentor. Eu peço, Senhor, que este ouvinte chegue a esta consciência, pelo Espírito Santo, e com uma oração ele se renda ao Senhor e procure viver e praticar a justiça de Jesus Cristo, hoje, enquanto eles irem viver, e para a eternidade, Senhor. Faz isso, ó Pai. Nós te pedimos e nós te glorificaremos para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém.